Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo Patrão e este é o canal onde eu vou te apoiar a ser um melhor empreendedor, ser um melhor vendedor e principalmente organizar várias áreas da sua vida. E se você achar que é interessante, se inscreve nesse canal porque eu sempre vou trazer conteúdos que talvez seja relevante. E se esses vídeos que eu produzo aqui, que eu compartilho com você, te ajudar pelo menos com 1% para melhorar a sua vida, se você tirar um insight que é valioso e aplicar e der resultado, o papel desses vídeos foi feito. Então, eu quero te apoiar, mas eu preciso também que você me ajude. Ajude a essa mensagem chegar para mais pessoas e se inscrevendo, ativando as notificações, você dá a possibilidade de mais pessoas também consumirem esse tipo de conteúdo e quem sabe apoiar eles também, tá bom? Então, espero que você goste desse vídeo. Sem mais enrolações, vamos lá para o nosso curso básico de vendas, que é bem direto. Bom, quando nós falamos de vendas, uma coisa que é muito importante de entender é que você está lidando com uma outra pessoa, tá? Então, o que você tem que fazer é conseguir convencer aquela pessoa, ou principalmente mostrar dados, né? Mostrar fatos ali para ela, que realmente convença ela de que você está fazendo a vida dela mudar, ou que vai fazer a vida dela mudar, ou que vai trazer segurança para ela. Mas existe um grande ponto que a maioria dos empresários desconsidera, que é o seguinte: quando eles dão um passo para poder crescer, eles precisam contratar vendedores, né? E isso eu sofri na pele e vou ser sincero para você, ainda sofro muito na pele, que é o seguinte: contratar profissionais que não estão preparados. O pior erro, quando nós falamos de equipe de vendas, é justamente a contratação. Existem pessoas que contratam parentes, primos, amigo do amigo, tio do amigo, não sei o que tem da vizinha. Para com isso. Começa a fazer um processo seletivo de pessoas que amam vender, pessoas que querem vender, pessoas que têm experiência de venda. Pague um pouco a mais por um profissional que tenha condição de te entregar resultado, tá? Divida ali, põe uma comissão um pouco maior para essa pessoa, para que você tenha resultados com o desempenho dela. Porque vender não é para todo mundo. Tá? Embora todo mundo deveria saber, não é todo mundo que gosta de fazer isso. E muitas vezes a pessoa está vendedor, mas ela não é vendedor. O que seria estar vendedor? Eu faço isso até que eu consiga pagar uma faculdade e sair daqui. É isso. Imagina, a pessoa não tem projeção de crescimento dentro do segmento e você está investindo nela. Então, invista em alguém que de fato queira crescer dentro do segmento. E é por isso que o processo seletivo é a parte mais importante quando você vai trazer um vendedor para dentro da equipe. Uma outra coisa que é muito importante, que eu vejo muitas pessoas errando em questão de vendas, é tentar vender para todo mundo. Imagina o seguinte: quando você tenta vender para todo mundo, você acaba tendo um grande problema, que é o seguinte: você vai ter que se adaptar à dor de todo mundo. E todo mundo tem dores diferentes. Só que existem pessoas que têm aquela dor que é semelhante. Isso que você tem que focar. Então, se você atende, por exemplo, empresas do ramo de, sei lá, indústria farmacêutica, fica mais fácil, porque você está focando em um segmento, do que você falar que trabalha com todos os segmentos de todas as indústrias, porque você vai ter que se adaptar à realidade de uma indústria de fio, uma outra indústria que produz antena, uma outra indústria que produz sapato. Imagina, são dores, são realidades, são problemas diferentes. Então, quanto mais específico você for, quanto mais direcionado for a comunicação, melhor vai ser o desempenho da sua equipe de vendas, porque o script ele já vai estar pré-moldado. E isso vai facilitar na hora do vendedor persuadir o potencial cliente, porque já é um público ideal. Então, quanto mais específico for o seu segmento, melhor. Só que agora a gente vai entrar na parte de técnica de vendas. Até agora eu te dei dicas de como você tem que executar para conseguir ter um bom resultado na sua empresa. Mas e as técnicas? Bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: nós precisamos começar com perguntas, tá? O que seriam essas perguntas? Vamos entender o seguinte: imagina que você agora virou um médico e você tem que salvar a vida do seu paciente. O seu paciente ele tem um problema no coração e você é um cardiologista que vai precisar ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Como você faria? Você faria perguntas? Faria exame? Quantas perguntas você faria? Você tentaria entender o problema da pessoa antes de dar a solução ou de passar um remédio? Afinal, se você passar o remédio errado, ele pode morrer. É a mesma coisa um vendedor. Só que tem um grande ponto. Os vendedores acham que vender é só ficar falando, mas não. Vender é entender o problema antes e depois oferecer uma solução. Você é um médico. Então, se você é um médico que está tentando ajudar o seu paciente, você precisa entender a dor do seu paciente. Então, primeira estratégia para a técnica de vendas: pergunte. Pergunte com qualidade. Pergunte para entender a dor do seu cliente. Pergunte para fazer com que o seu cliente realmente transmita todos os problemas, todas as dificuldades dele. Porque assim você vai se sentir mais preparado para poder ajudar. E quando você for ajudar, aí você vai para a segunda estratégia de vendas. A segunda estratégia de vendas é você tocar no emocional. Ou seja, as vendas são emocionais.
que você tem que focar? Quando você toca no coração, você mexe no bolso. Pera aí, Rodrigo, como que eu vou falar de emocional para a pessoa? Eu nem conheço a pessoa, então as suas perguntas precisam estar direcionadas para o emocional. Ah, mas o que eu vou falar? Vou falar da família dele? Sei lá, vou falar dos amigos dele? O que isso tem a ver? Não. Faz o seguinte, vai no Google e pesquisa Pirâmide de Maslow. Lá você vai ver tudo que é importante para um ser humano. Todas as coisas emocionais que são importantes para ele. Então, muitas vezes é autoestima, muitas vezes é liberdade, muitas vezes é dinheiro, muitas vezes são sentimentos básicos de pertencimento, de sexo, muitas vezes é ser reconhecido, muitas vezes é ele impactar a vida de pessoas, muitas vezes é a família, muitas vezes é o filho. Tem várias formas de você impactar emocionalmente aquela pessoa. É só você fazer as perguntas corretas. Por que isso é importante para você? Entende? Olha a pergunta poderosa aí. Tá, mas você me falou tudo isso aqui, para eu te ajudar, eu consigo te ajudar, eu consigo te dar um caminho. Mas por que isso é importante para você? Só essa pergunta você já vai ter muita informação emocional. Não, é importante para mim porque eu quero ter resultado, eu quero ter liberdade, eu quero ter dinheiro, eu quero... Entende? Isso é importante. Entenda o seguinte, que quem pergunta tem poder, tá? Quem pergunta tem o poder. Qual carro você gosta? Qual cor você gosta? Entende? Percebe que quando eu fui perguntando, você foi pensando no que você gosta? Com as perguntas. Então, quando alguém pergunta, ela está com o poder da comunicação. E quando você só fala com o seu cliente está com o poder. Então é por isso que normalmente você sempre vai ver os profissionais de vendas finalizando uma resposta ou qualquer que seja um assunto com uma pergunta. Perfeito, eu consigo fazer isso, mas se eu fizer, você fecha comigo? Percebe? Por quê? Porque a pergunta dá o poder. Entende? Então, você precisa entender isso. Aprendeu a perguntar, aprendeu a tocar no emocional, vem a terceira etapa, que é aprender a negociar. Então, você começou a fazer a apresentação, tocou no emocional, agora você vai negociar com a pessoa. Ou seja, você vai entender que você só vai dar desconto se você tirar alguma coisa. Tá? Então, você nunca dá um desconto para a pessoa se aquela pessoa não entender que aquilo é importante para ela e que se ela quiser pagar menos, ela também tem que fazer uma contrapartida, entende? Ou aumentar o contrato, ou diminuir o que é entregue. Então, ela consegue chegar naquele resultado, porém, ela também precisa abrir mão de algo, onde os dois vão ganhar. Então, aprender a negociar também é extremamente importante quando nós falamos de vendas. O vendedor bonzinho não vende. Não seja bonzinho. Eu estou tentando ajudar o cliente a todo custo. Para com isso. O vendedor, ele precisa chegar na sua meta. Ele não pode ser bonzinho. Você não vai chegar lá, você não vai conseguir atingir o seu resultado? Vou conseguir atingir o meu resultado com o seu produto. Então, amigo, é esse o preço. Não tem que ser bonzinho. Entende? Então, vender é uma comunicação. E quem contar a história mais triste, ganha. Já fala o Joel aí, né? Um dos grandes treinadores de vendas. Então, assim, se você contar uma história que é triste e o seu cliente não comprar, mas ele te mandar uma outra história triste e você comprar e chegar para o seu chefe e falar: nossa, mas o cliente ele está perdendo 10 mil reais por dia e eu tenho que ajudar ele. Você não é um super-herói. Você é um vendedor que vai fazer com que aquela pessoa resolva o problema. Mas para resolver o problema, tem um preço a se pagar. E o preço é o que você está cobrando. Tá bom? Então, vendedor, tenha calma, tenha paciência, treine porque não é do dia para a noite. Isso tudo está enraizado com um monte de crença que a gente tem sobre a nossa vida, sobre o que é certo e o que é errado, sobre ajudar, sobre não encher o saco. Quantas vezes eu vejo o vendedor falar assim: eu vou ficar ligando, vou ficar enchendo o saco do cliente. Não, se o cara entrou na sua lista, você não está enchendo o saco porque ele encheu o seu saco. Mas agora, se você está prospectando, você está levando a possibilidade da pessoa mudar de vida, mudar de resultado. E aí é a forma como você encara. Então, por isso, é sempre importante você treinar, colocar em prática, para que você não se sinta deslocado na profissão de vendas. E quer saber uma coisa? Se você é um empreendedor, você antes precisa ser um vendedor. Então, vender é importantíssimo. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui algum comentário do que você achou. Se você concorda, se você não concorda, é sempre muito bem-vindo. Estou aqui para aprender também. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, galera. Até mais.